Os irmãos, por gentileza, se assentem. Foi feita a leitura oficial nos Salmos, mas já vão abrindo as Escrituras em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nessa manhã, eu gostaria de falar sobre esperança. Esperança, renovação, desejo, vontade de Deus a partir de uma experiência, da experiência dos nossos irmãos no passado. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Versículo, um dos mais conhecidos do livro de Abacuque, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta. Nessa manhã eu gostaria de falar, o tema que eu dei foi: quando o entusiasmo se vai. Quando o entusiasmo se vai, quando a expectativa foge, quando a esperança acaba, o que é de nós? O que acontece conosco? Mas a partir, e começando do texto, depois eu faço a aplicação. Esse texto é interessante, porque o livro de Abacuque é um profeta que a Bíblia fala que ele não tem muita história sobre ele. Você consegue analisar a vida de Abacuque lendo, vendo a preocupação. Ele é chamado também de um profeta filósofo, porque ele, aqui no capítulo 2, ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua palavra, agora eu vou me assentar, vou olhar, vou meditar sobre aquilo que o Senhor disse. Porque ele começa com uma interrogação, ele começa com questionamentos, porque sendo um profeta, os irmãos sabem que o ministério profético era Deus falar ao homem e ele transmitir a Deus. Mas Abacuque, nesse momento, ele estava sendo um sacerdote, porque ele estava apresentando as queixas do povo para Deus. E ele perguntava: Senhor, até quando? O Senhor não está vendo? O Senhor não percebe que a justiça está sendo torcida? O Senhor não percebe que as pessoas estão vivendo pessimamente? O Senhor parece que está de braços cruzados. As coisas estão acontecendo, ó Deus, e o Senhor não faz nada. Abacuque chega a esse ponto de fazer perguntas a Deus e muito intimamente, digamos assim, colocando Deus na parede. E ele perguntava: Senhor, o Senhor não está vendo? O mal está dominando, a lei está frouxa, não tem lava-jato que pegue esse povo, está todo mundo solto, cometem injustiça para com um lado, a justiça está sendo torcida, não está havendo aquele princípio de igualdade. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Que o Senhor não age. E muitas vezes, de fato, nós também, em função daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos passando, a primeira tendência natural é questionar a Deus o que Deus está fazendo, o que Deus faria. Então, no capítulo 1, o profeta se sente à vontade para questionar a Deus, porque ele vivia e era um homem santo, era um homem de Deus, mas ele se doeu pelas necessidades das pessoas. E ele chegou a esse ponto de dizer: Deus, o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não está vendo. E o Senhor calmamente lhe responde, a partir do capítulo 2, dizendo: Abacuque, eu vou te dizer uma coisinha, para acalmar o seu coração. Eu vou chamar um povo, o Império Caldeu, ou Babilônico, que eram os terríveis da época, e eu vou ensinar essas pessoas, eu vou dar uma lição ao meu povo. E os irmãos, quando lerem essa palavra, os irmãos vão entender que é uma palavra para o Reino do Sul. Os que leem a Bíblia conhecem o Reino do Sul e o Reino do Norte. Houve uma divisão do povo hebreu. História: os judeus, uma parte foram para o norte, estiveram os que estavam localizados no norte, 10 tribos das 12, ficaram por lá com um rei, que não era um rei legítimo, da linhagem de Davi, e o Reino do Sul, que era o reino de Judá, ficaram com o descendente de Davi. E esse profeta traz uma palavra para o Reino do Sul. E o interessante é que todo mundo fala, né? As 10 tribos para cima, mas lendo com cuidado, os irmãos vão descobrir que toda a tribo de Levi desceu também, irmã Marilim, para o sul.
porque eles disseram, nós não vamos ficar no norte, porque eles estão adorando a Baal, porque eles estão fazendo um tipo de adoração que não é a que nós fomos ensinados. E zelosamente, você pode ver isso em casa, zelosamente eles descem e ficam junto ao reino do sul. Todos os levitas de Israel e todos os sacerdotes de Israel saem do meio das outras tribos e descem, pastor Vanderlei, para estarem na tribo de Judá. Eles ficam lá porque lá se adorava ao Deus verdadeiro. Mas isso posto, o Senhor fala, vou levantar um povo que vai mostrar, vai ensinar didaticamente o que eles estão fazendo de errado. E aí o profeta diz assim, Deus, não, o Senhor, por um acaso, o Senhor não sabe que eles são terríveis, que eles são ímpios, que eles são muito piores do que aquilo que o nosso povo está fazendo? O profeta chamava atenção no sentido de dizer, como é Deus, que a tua fama de Deus justo, de Deus bom, que tirou um povo do Egito e veio trazendo eles para uma terra e que disse que nessa terra seria o Deus deles, que iria estar com eles, queria conviver com eles, queria fazer sinais por eles, queria trabalhar com eles e por eles. Como é que de repente o Senhor levanta um grupo que não tem nada a ver com a nossa história e vai fazer com que eles sejam professores, eles com outros deuses, com outros costumes? E ele fala, Senhor, não faça assim, por favor, não haja dessa forma. Eu vou para uma torre, vou me assentar e vou ver essas coisas, Senhor, e tentar entender quais são os seus projetos, quais são os teus princípios, Senhor, para o nosso povo, mas eu acho que não está correto. Mas por bondade, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, desperte esses corações, no meio dos anos, mostra para eles que o Senhor é Deus fiel. E o Senhor continua dizendo, fica tranquilo, o que eu estou fazendo vai ser uma ação benéfica ao coração deles, para que eles tenham o coração transformado. Então aqui, no versículo de 1 a 4, o profeta se queixa a Deus. Dá um esboço do livro. Do versículo 5 ao 11, Deus esboça o plano para o profeta, fala da nação, fala dos castigos. Do versículo 12 ao 17, quando o quadro parece que vai ficar pior, porque essa nação ímpia vai dominar sobre os israelitas, o Senhor continua explicitando os seus princípios, aquilo que ele tem na cabeça. Ó profundidade das riquezas. Deus tem maneira de agir, irmãos, e de trabalhar que nós não entendemos. Nós ficamos muitas vezes horrorizados porque nós não conhecemos o nosso Deus. Mas ele trabalha de uma maneira que faz todo sentido e por fim nós vamos saber. No capítulo 2, no versículo de 1 a 3, o profeta depois não está muito convencido e ter decidido sair para pensar e dizer, Senhor, aviva a tua obra então. Vou confiar dessa forma, mas vou ficar de olho, vou ficar analisando, pensando, olhando bem, o que eu vou dizer depois disso, como se Deus não tivesse palavras para o profeta. E no versículo de 6 a 20, quando o profeta entende o propósito de justiça de Deus, ele se anima novamente e ele próprio pega e fala 5 características pelas quais esse povo que então vem para conquistar Judá, eles vão ser destruídos. Ele fala, Senhor, tudo bem, o Senhor vai usar, mas olha, usa como justificativa, usa, Senhor, estas razões para tirar eles de cima de nós. Eu sei que o Senhor nos vai ensinar, mas para livrá-los longe da gente, porque eles não têm honradez, eles são gananciosos, eles são sanguinários, eles são libertinos, eles são idólatras. Senhor, nós não temos compromisso com esse povo, eu sei que a tua palavra vai ser honrada, então se lembra disso, como se Deus não soubesse. E o Senhor provavelmente coloca a mão no bolso e fala, tudo bem, Abacuque, tudo bem, eu sei o que estou fazendo, eu sei quem eles são, eu sei como eles são. E a descrição no capítulo 2 que a Bíblia dá do povo babilônico, irmão, é incrível. Era um povo guerreiro, era um povo beligerante, era um povo perigoso mesmo, e se tornou um dos maiores impérios a partir de Nabucodonosor, que a história comum conta, porque eles eram terríveis. Só que o que acontece? No capítulo 3, após Deus ter agido, então Abacuque faz um dos poemas, dos salmos, das orações mais lindas do Antigo Testamento, em que ele declama ao Senhor a fidelidade do Senhor, a confiança no Senhor, e dizendo que sabia que o Senhor sabia o que estava fazendo. E termina lá no versículo 19. Então, 56 versículos, lição de casa, leia em casa, 56 versículos muito ricos. Mas em tudo isso, o que chama a minha atenção para a nossa aplicação. Irmãos, nós estamos passando
por uma geração, essa nossa geração, tanto os adultos quanto os de mais idade, em que nós temos sido afrontados, desafiados, perseguidos, dali a pouco afligidos, desanimados. Mas quando o desânimo chega, nós não paramos para pensar por que ele veio, de que forma ele veio. Nós estamos sendo afligidos porque nós estamos nos distanciando de Deus. O ser humano já é distante de Deus. A igreja, existem momentos na história que ela também se distancia de Deus. E nós, a pleno pulmão, com o coração expectando em Deus, dizemos: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Mas, irmãos, para avivar a obra de Deus, há necessidade de que nós entendamos o que Deus quer agir, como Deus quer agir. Porque o profeta ficou preocupado com o silêncio de Deus, mas ele em momento algum apresentou a Deus aquilo que o povo fazia, povo indolente, povo que não se arrependia do que fazia. O povo de Israel, chamado povo de Deus, estava encarando a Deus como um filho que era afrontar um pai. E então Deus vem com uma medida e o profeta fica de olho na medida. Nós passamos por situações, irmãos, as quais nós passamos, e você sabe, eu sei, na maior parte das vezes é porque nós estamos afrontando a Deus. Nós vivemos hoje uma geração que não ora, uma geração, como o pastor Marcos principiava ontem, dizendo, uma oração que não ora e quer ver milagre. E eu passei com a semana inteira com alguns textos e crônicas de reis no meu coração, em que a mão do Senhor operava porque as pessoas oravam, porque os sacerdotes intercediam com oração, mas com intimidade. Nós temos hoje pessoas que se preocupam com tantas coisas, menos em orar, em pedir àquele que pode mudar toda e qualquer situação. Nós achamos que isso é função do sacerdócio, isso é função da liderança, isso é função das irmãs, isso é função dos pastores. Irmãos, a oração é como o ar que nós respiramos. Sem oração não há vida, sem oração não há relacionamento. Porque na Bíblia nós conhecemos as qualidades, as características de Deus, a forma de Deus se revelar, de Deus se mostrar, de Deus se fazer conhecido, mas na oração nós nos apresentamos a Ele com conhecimento de como Ele é, de quão benigno e grande Ele é. Então nós precisamos de oração para desenvolver intimidade com Deus. Essa semana, acho que a grande maioria leu que a NASA vai lançar uma sonda, acho que não é tripulada, porque nem pode, para o Sol. Certo? Eles vão semana que vem, entre sexta e domingo, eles vão abrir uma janela de lançamento para mandar uma sonda para o Sol. E eles sabem que a temperatura solar é de 5.000 e tantos graus, 5.500. Então eles fizeram esse foguete com capacidade para chegar bem perto do Sol, até 1.300 graus, essa nave não derrete, dizem eles. Vai com todo o preparo, vai com câmeras, vai com detectores, com gravadores, porque eles querem conhecer como é o sistema solar a partir do Sol. Como é que o Sol trabalha, por que explosões, por que ventos, por que calor do Sol. Coisa bonita. Não é uma coisa, informação inútil também, mas coisa bonita. Saber que o homem se preocupa e tem todo esse trabalho, e foi feito, sabe, em cima do quê? De matemática. Logo eu que odeio matemática, todos os cálculos para tudo, para os ventos, para o calor, para a distância, para o tempo, feito de forma matemática, porque ninguém pisou lá para saber como é o Sol. E a espessura do aço é tão especial que vai ser de 11 centímetros e pouco. Então pensa, uma coisa mais ou menos assim, como é que vai segurar uma potência de calor? Eu falei, meu Deus, os homens estão realmente acima daquilo do que a gente pode imaginar, ou consciência, ou inteligência. Mas isso por quê? Porque acima do Sol, a Bíblia fala que acima dessa sonda que vai, acima da nossa galáxia, do nosso universo, há um Deus muito maior do que tudo isso, que Ele conhece as estrelas, que Ele nomeou cada planeta, nada é surpresa para Ele, nada é demasiado grande para Ele, Ele está acima de tudo isso. E eu fico maravilhado pensando, se o homem inteligentemente vai chegar até lá ou não, mas se o homem tenta e tenciona ir até lá,
Como pode ser a mente desse Deus tão grande que formou tudo isso e agora deu uma parcelinha para dizer, agora vocês vão até uma parte do caminho. E ele já estava lá e ele está além de lá do sol. Eu falo, Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor é imenso e nos ama. Por isso que o nosso coração tem que estar voltado e você só vai descobrir a grandiosidade e o tamanho de Deus na oração. Mas o povo de Israel tinha a sua vida normal, a sua vida tranquila, contínua, tal qual nós temos hoje. Nós temos uma cultura de corpo perfeito, de saúde perfeita, de família perfeita, de profissional perfeito, e corremos atrás da perfeição, e quando conseguimos chegar perto de algo parecido, porque a perfeição não é para esta vida, irmãos, lamento, a beleza perfeita não é para esta vida, o corpo sarado perfeito não é para esta vida, a inteligência perfeita não é para esta vida, porque perfeição só há um, só existe em um, e Ele é Deus. O dia que nós chegarmos a alguma situação, a alguma condição, a algum ponto em que nós somos perfeitos, aí você pode bater no peito e dizer, sou Deus, sou Deus. Portanto, isso não vai acontecer jamais, porque só há um Deus, e nós estamos sendo trabalhados, a Bíblia fala que nós estamos sendo trabalhados para chegarmos à estatura de varões perfeitos. Então, perfeito só é um, Deus. Não se iluda. E as pessoas se iludem achando que vão conseguir a família perfeita, se frustram porque acontecem acidentes e incidentes num casamento, doenças, traições, decepções, e nós não estamos 100% na margem, no gráfico de agradar o nosso cônjuge. Não há um marido que agrade 100% a sua esposa. Não há uma esposa que agrade 100% o seu marido. Mas vai se trabalhando para chegar perto do máximo que puder. O casal trabalha. Mas esse mito de perfeição não existe. Aí o homem vem com o divórcio. A pessoa se decepciona, se entristece. Você vai ligar alguns programas de televisão e a maioria é disputa. Não importa a sua moral, não importa a maneira como você se utilize para chegar até lá, importante é o prêmio. Não é isso que a maioria dos programas fazem? Importante é o prêmio. Existem esses programas gravados dentro de casas ou de espaços de ilhas bonitas, em que as pessoas se mostram autênticas pessoas de caráter duvidoso, e as pessoas que estão de fora assistindo, aplaudindo, falam, isso mesmo, tem que ser assim, importante é chegar no milhão, importante é chegar no prêmio da conquista. E muitas vezes nós, por vivermos numa sociedade assim, aceitamos e toleramos que as coisas sejam desse jeito. Nós pensamos que, de fato, olha, não está tão errado, importante é que você chegue ao prêmio, importante é que você seja aceito. E há uma preocupação nossa com aceitação, que é uma coisa terrível. Mas então eu fiz uma lista, eu falei, meu Deus, nós estamos como eles, mas de maneira diferente, de uma maneira um pouco mais atualizada. O que nos impede de sermos destruídos e atribulados? Porque os milagres não estão mais acontecendo. Milagre é uma situação em que Deus trabalha mediante um pedido e uma necessidade. Existem tantas necessidades, irmãos, e sejam sinceros, quantos de nós oramos e vemos o milagre de Deus acontecendo? Quantos de nós, e a igreja hoje ela é multiplicada em toda a face da terra, mas não existem tantos milagres assim, porque as pessoas não precisam? Precisam. Mas a intimidade com o Deus dos milagres está ficando para trás. Quer-se ver a glória de Deus? Eu quero ver a tua glória descer aqui. Senhor, eu quero te abraçar, mas busca para isso. Busca a presença do Senhor para receber de Deus um abraço. Busca a presença do Senhor para ouvir dele a palavra e para no ouvido dele falar, Senhor, faz um milagre. Isto. Pastor Maurício, semana passada, pregou dizendo que o rei disse, eu não vou buscar a Deus na teimosia. E existem muitas pessoas perdidas que culpam a Deus, que estão se dilacerando, estão fugindo para outros caminhos porque acham que Deus é culpado por não fazer nada. Deus está sempre trabalhando, irmãos. Mesmo quando Ele está no silêncio, como diz a canção, Ele está trabalhando. Nós é quem não fazemos nada pelo orgulho, pela apatia, pela má vontade, pelo desconhecimento, pelo gasto de energia em outras coisas, nós não vamos à fonte ao caminho correto.
Então, hoje há profetas, existem profetas. Eu acredito no dom profético, não no ministério profético. Deus usa situações. E nós temos visto uma igreja assim, com homens e mulheres que têm sido usados por Deus na palavra do Senhor, na orientação de dizer: busque o Senhor, procura o Senhor, olha pelo Senhor, cuida do Senhor, conhece o Senhor. Ou seja, há um ensinamento e um direcionamento para que Ele venha cuidar de nós. Mas muitos estão distraídos. Há uma despreocupação da grande maioria que se diz igreja do Senhor, povo de Deus, cristãos, com os mais fracos. Assim como eles no passado estavam preocupados com o si, hoje nós temos uma preocupação egocêntrica, antropocêntrica, ou seja, sou eu sou o ser humano, eu sou o homem, é comigo. Primeiro as minhas necessidades, depois as dos outros. Mas sabe o quê? A necessidade do verdadeiro homem e mulher de Deus, aquele a quem Deus coloca os olhos e tem alegria de vê-lo, é aquele que se preocupa com os outros, não com a vida dos outros, no mau sentido, o Facebook da vida e alguns WhatsApps que rolam por aí, mas alguém que se preocupa com as necessidades dos outros, que olha para o lado, que chora ainda por alguma crise, por alguma situação que ele vê no outro, ele fala: Senhor, por bondade, trabalha na vida, Senhor, trabalha nesse casamento, trabalha, Senhor, nessa família, trabalha no emprego dele, Senhor, trabalha na vizinhança dele. Nós estamos ficando indiferentes às situações do outro, nós estamos nos isolando numa casca espiritual, que nós estamos esperando Jesus voltar com uma nave ou sem uma nave, nos buscar e nos levar e vamos para os céus. Irmãos, nós precisamos ser coração de Deus, o coração de Deus ainda bate, Deus ainda se entristece pelo pecado, pela dificuldade, pela angústia, pelo erro, pela falta de sabedoria dos homens. Ele ainda se preocupa com isso, mas precisa que nós hajamos como agentes de Deus para com as pessoas e não sentados esperemos apenas: ora vem, Senhor Jesus. Ele é a nossa expectativa e é a nossa esperança. Mas, irmãos, enquanto Ele não vem, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos preocupar com as necessidades dos outros que estão à nossa volta e nós, no mínimo, podemos ajudar, no mínimo, com uma oração, para dizer o mínimo, Uma outra situação, nós estamos calados perante leis que afrontam o nosso Deus. O aborto, houve uma passeata essa semana na Argentina, está havendo protesto no Equador, o Brasil está para votar um tal de aborto social. Irmãos, não é aborto, é infanticídio. A mesma coisa que Herodes fez com crianças de 2 anos para baixo, é feito quando alguém fala: não, o aborto. Eu sei que é uma questão polêmica, é uma questão delicada. Mas, irmãos, a igreja cristã ela é pró-vida. Onde já se viu destruir uma criança, no caso do Brasil, o STF, que não faz lei, mas acha no direito de que as pessoas façam, então, algumas assembleias, e eles querem saber se a população acha que é justo que você possa matar uma criança até 3 meses, até 12 semanas. 12 semanas. As irmãs que estão aí sabem melhor do que eu. Ah, mas é porque eu não sou mulher, eu não entendo. Não. Eu não preciso ter câncer para falar sobre o câncer. Então não preciso ser mulher para falar contra o aborto. Irmãos, o aborto é um tiro na nossa cara. É simplesmente um grito, um escândalo aos olhos do Senhor. Nós precisamos dizer: a igreja cristã, ela é a favor da vida. Nós não somos a favor do aborto, não. Nós não somos a favor de ideologia de gênero, que você acha que você é uma árvore, registra na sua drive que você é uma árvore. Nós não somos a favor de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Respeitamos, mas a nossa lei, a nossa constituição moral, a nossa constituição espiritual, a nossa constituição humana, a nossa constituição intelectiva diz que homem é homem, mulher é mulher, e a palavra do Senhor nos diz que há um relacionamento entre homem e mulher, por mais que haja amor, por mais que haja prova científica,
A igreja cristã do Senhor ainda acredita que casamento é entre homem e mulher, leis que liberem, leis que façam com que a palavra do Senhor esteja aparentemente atrasada e em desuso, estão erradas, estão erradas, estão errados. E aqueles que se abrem, que se liberam, sofrem o peso dessas situações. Deus vai levantar, irmãos, Deus vai levantar gafanhotos, tribulação, angústia na vida do povo de Deus que concorda e se conforma de acordo com a situação vigente. Era isso que estava acontecendo com o povo de Judá antigo. Estavam acostumados, iguais àquele povo para quem eles deveriam ser exemplo. Pessoas protestando por leis de eutanásia. Já viram isso? Não, mas é certo, está sofrendo, tadinho. Não precisa sofrer, deixa morrer. Irmãos, nós tivemos uma situação, não foi por nós, assim, diretamente, eu creio, mas havia uma determinada pessoa que nós oramos na segunda-feira, que estava 10 meses na UTI, e em coma, em estado vegetativo, 10 meses, e de repente nós oramos na segunda, Senhor, pastor Vanderlei até que orou, né? Pastor Vanderlei, e ele orou e disse, Senhor, seja feita a tua vontade. No dia seguinte nós recebemos o comunicado de que o rapaz havia morrido. Ou seja, numa situação normal, é Deus quem decide pelo milagre ou diz, olha, a história acabou, estou levando, recolhendo, Deus tem o melhor nas mãos. E o homem agora quer dar a entender que, se estiver sofrendo demais, ele tem o direito de assinar um papel e nós desligarmos os aparelhos. Ou ele mesmo pedir, olha, não quero ficar nessa tortura, nessa dor, me mate. Irmãos, enquanto há vida, sim, há esperança. E ainda que morra, a Bíblia ainda fala, pode reviver, pode ser que Deus tenha e faça um milagre. Se Ezequias, quando ouviu uma sentença de Deus, tivesse dito, olha, quer saber, vou me matar. Não, ele virou para o lado e chorou e pediu intervenção do Deus da vida. E Deus falou, então, porque você chorou, porque você orou, porque você se humilhou, vou acrescentar 15 anos. Irmãos, não há situação perdida para Deus. Ainda que você pense que, uau, vai ser muito difícil, é muito doloroso, coloca nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar para que a vida seja processada naquela situação, para que a glória seja dele. Nós precisamos de milagres, mas creia no milagre, saia do plano normal, saia do plano comum, porque milagre é Deus que faz. Não sou eu que faço conta, é Deus que trabalha, irmãos, em qualquer situação, por mais que pareça estar perdida, indo para o fundo do poço. Deus levanta uma situação e muda tudo aquilo. Deus é Deus de milagre. Deixa a sua fé ser trabalhada, deixa o seu coração ser guiado pela orientação e pela boa mão do Senhor. Nós precisamos, irmãos, voltar a exercitar a fé, dizendo, olha, tudo errado, mas eu confio num Deus. A guerra se aproxima, certo, Mazinho? Vou consultar o profeta, ele diz, olha, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, Deus falou que vocês não vão subir. Essa semana eu li que havia 1,5 milhão de soldados, na minha leitura atrasada, que era de 45 dias, ânimo para os que ainda não começaram. Eu estava atrasado 45 dias na minha leitura, e eu falei, Deus, vou ter que ler. E comecei a ler em bloco, irmãos, e não parava, que delícia. E as histórias ficaram gravadas menos compactadas. E um exército com 1,5 milhão de pessoas se levantou contra o povo de Judá, que eram só 500 mil. Sabe o que é 1,5 milhão? Não, 1.300.000 pessoas. 1,3 contra 500 mil. Ou seja, é muita gente para que o grande número perca. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles disseram, Deus nos dá vitória. Eles são muito maiores do que nós em número, 1.300.000 pessoas. E sabe o que aconteceu? Eles foram, irmãos, desbaratados, morreram, fugiram. Os poucos que sobraram fugiram. Dá para pensar? 130 contra 50. Dá para entender que 50 vai vencer e botar ainda os que ficarem vivos para correr? Mas Deus faz assim. Na maioria das vezes não há necessidade de nós entrarmos nas batalhas. Nós precisamos estar unânimes, nós precisamos ser unânimes. Isso agora me lembra um texto de 2 Crônicas, capítulo 5. Aguenta. 5, versículo 12 e 13. Olha que coisa, Mazinho, para você que gosta. Quando os levitas, eu li essa semana, olha, não estava atrasada, mas ainda está fresquinha. E quando os levitas, capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo 12 e 13.
cantores de todos eles, que eram os levitas que cantavam. Isto é, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos dele, os irmãos dele, vestidos com as vestes por louvor, de linho fino, com os instrumentos nas mãos, símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, só os sacerdotes, tocavam as trombetas. Agora, quando eles, era o povo e eram os levitas, uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Olha só, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Traduz, significa que estavam prontos para cantar, estavam com os instrumentos, estavam com a voz, estavam com o coração e a mente dizendo: Senhor, o Senhor é único, essa é para o Senhor, essa é com o Senhor, a presença do Senhor. Deus lá no céu falou: é bom, eles estão cantando para mim, vou estar junto. E a Bíblia fala que a presença de Deus, o próprio Deus desceu naquele lugar, eles não conseguiam mais cantar porque a presença do Senhor se regozijando, porque eles estavam uniformemente, porque eles estavam todos com um só coração, com um só sentimento, com um só desejo, que era o de glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus desceu. Irmãos, Deus, eu não ouço e não me lembro de muitas citações em que Deus desceu por causa de milagre, que Deus desceu por causa de uma emergência. Mas a Bíblia fala que Deus desceu porque estavam adorando o nome dele. Esqueceram do dia de domingo, esqueceram das horas, esqueceram de todas as suas dificuldades, não puseram nada diante do Senhor, mas oraram e disseram: Senhor, o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre, o Senhor é misericordioso. E Deus viu sinceridade, Deus viu alegria, desceu, falou: vou lá então, estão falando de mim, particularmente, pessoalmente, vou lá. E a Bíblia diz que a casa se encheu da glória do Senhor, da presença do Senhor, a ponto deles pararem e dizerem: chega, Ele está no nosso meio. Irmãos, como vai ser bom o dia que Deus, que a glória de Deus descer no nosso meio para todos, não para um nem para dois, mas para todos, a glória do Senhor encher a casa, porque Ele estará ciente de que nesse lugar tem gente com necessidade, tem gente com doença, tem gente com pensamento diverso, mas num determinado momento fala: Senhor, tudo entregarei, tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória, não importa a minha vida, não importa os meus conceitos, não importa, Senhor, se eu sou, se eu tenho, se eu estou, Senhor, importante é o Senhor nesse lugar. E Ele vem e fala: tá bom, então agora eu vou e torno o ambiente santo, torno o ambiente preparado, torno o ambiente único, e a glória dele vem, enche a casa, nos faz silenciar, mas nos faz sentir a delícia da presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Irmãos, isso não é história. Eu não quero morrer sem participar de um culto assim, em que a glória do Senhor encha a casa, não só a minha vida, mas a glória do Senhor encha a casa, Geraldo, a glória do Senhor inunde o lugar e nós paremos todas as atividades, nós paremos todas as coisas, porque a glória dele inunda o lugar. É por causa da presença dele que nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, e nesse dia. E para esse momento nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Mas as pessoas ficavam indiferentes às calamidades. Existem pessoas que ainda estão indiferentes às calamidades. Pessoas morrendo, Guatemala com vulcão, mundo se contorcendo com fogo, com enchente. Não, eles têm dinheiro, eles merecem porque eles são adoradores de Baal, porque eles são idólatras, porque isso, porque aquilo. Irmãos, o mundo está carente de gente com misericórdia, com um coração bom, e Deus está olhando isso em nós. Ele precisa levantar uma nação para nos ensinar.
Será que ele vai precisar levantar um povo para nos castigar, para nós podermos olhar para aquelas pessoas que estão em necessidade e dizer, Deus, eles não têm o que comer hoje. Senhor, há um tirano sobre a vida deles, Venezuela morrendo de fome, Senhor, as pessoas, Senhor, trabalhe uma situação, eu sei que é profecia tua, eu sei que são muitas coisas, Senhor, inclusas nisso, mas Deus, dá um alívio para aquele povo, passa deles essa situação, se possível for. Será que nós entramos como irmãos, como igreja, gente que se preocupa com as calamidades, ou nós vamos dormir porque nós estamos num país seguro, que a lei funciona, em que nós podemos todas as coisas planificadamente? Deus pode mover esse lugar, irmãos, do nada, e você disser, mas o que aconteceu? Nós não estamos olhando, vendo, sentindo as calamidades e as dores dos outros. Há necessidade sim de você se preocupar com o que acontece no Iraque, de você se preocupar com o que acontece na Síria, de você se preocupar com o que acontece no Brasil, em Maranhão, São Paulo, Goiás, seja onde for, os olhos e o ouvido atento às necessidades das pessoas e às calamidades que estão acontecendo. Se nós pudermos enviar, envie, ajuda o pastor, entra no processo. Eu não posso, pastor, mandar uma camisa, mas eu vou mandar aqui uma parte de um botão que alguém pode também somado fazer, e assim fazemos vários botões e linhas e mandarmos. Há necessidade de engajamento. Nós ficamos preocupados com uma igreja, e não só aqui. Eu digo uma igreja universal, porque estamos na internet, no mundo todo. Eu acredito que a igreja precisa participar mais. A igreja precisa atender mais e atentar mais às necessidades. Nós ficamos presos aos escândalos. Nós ficamos presos aos maus. E por causa da maldade dos escândalos, até no nosso meio nós paramos e travamos. Mas há um Deus, irmãos. Há um Deus que ainda trabalha na nossa vida para que haja graça, para que nós tenhamos disposição e possibilidade de ajudar. Sai do seu mundo comum. Entra para o mundo em que Deus trabalha, que é o mundo de ajuda, que é o mundo de auxílio, que é o mundo em que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, e a Bíblia não fala que Ele manda um sol diferente e filtrado para os bons, e manda um sol com perigo de câncer de pele para os maus. A Bíblia fala que Deus manda para o bom, para o mal, para o justo, para o ímpio, porque Ele é Deus, e nós, sendo filhos de Deus, vamos fazer escolhas acerca de onde investir. Há uma necessidade, vem para cá, vem para esse lado, vem para o lado de Deus, para que Ele não suscite um povo que te oprima, não suscite situações para que você aprenda. E se você não entende, não aprende, a prova continua. Perda das prioridades, material versus espiritual. Eles perderam a prioridade porque a vida estava tranquila, havia anos de paz, de bonança. O que fazer? Para que Deus? Para que Deus? Estou cansado, vou descansar. Descansar onde? Na praia. Não vou dar de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação igualzinha. Você trabalha de segunda a sexta, a sábado, mas no domingo que era o dia de adorar ao Senhor, para que a glória dEle descesse e você sentisse a presença e o vigor dEle na sua vida. Você foge, você se manda, você se vai. Material versus espiritual. Onde você está colocando? Onde você está colocando na sua vida a parte espiritual como de peso, de importância? Eu acho interessante que nós nos preocupamos com as melhores escolas para os nossos filhos. Judô, karatê, não inglês aqui, português, informática, música. Mas e você? Você se preocupa em trazer o seu filho para aprender sobre o Senhor? Você tem investido quanto na vida do seu filho? Meu filho canta tão bem, ele tem aula de canto, não dá para vir aqui no culto com o pastor Jonadab, que está aqui, afinal de contas, a gente vem no domingo e, irmão, sabe, a vida vai levando, né? Vida vai levando. Ele vai ser ensinado, um dia ele vai aprender. Se preocupe, você que é pai, que tem filho, já com o batismo do seu filho. Que significa, vou aceitar Jesus, quero uma vida com Deus, aceito Jesus como meu Salvador. Você se preocupa com isso? Ou você se preocupa apenas com a escolinha dele, com o futuro dele, com o college dele? Ótimo, excelente. Mas isso não é o mais pesado para a nossa vida, irmãos, porque nós não vamos ficar nessa terra. Essa terra é passageira, essa terra é temporária, essa terra é para um momento. Eu não vejo de segunda-feira os pais vindo orar, é preocupante. Mas mais preocupante, eu não vejo os pais trazendo os filhos virem orar. Seu filho não precisa de oração, é isso?
com o seu exemplo e com o seu pedido. Você leva no cinema, você leva no parque, você leva aonde ele precisar, em atividades da escola, você vai com gosto. Mas para a igreja, qual é o peso que o seu filho tem em relação às coisas espirituais? Como é que ele vê Deus? Como é que ele vê as coisas de Deus? Como é que ele vê Deus na sua vida? Como é que ele vê Deus na vida dele? Há necessidade, vou pedir dinheiro para o meu pai. Há necessidade, vou pedir um conselho para uma amiga. Há necessidade, deixa eu falar com a minha mãe. Mas e Deus? Quando é que Deus vai ser citado? Quando é que Deus terá peso na vida dos nossos filhos? Para que nós tenhamos uma igreja com intimidade, para que nós tenhamos um mundo atendido mediante aqueles que estão com o coração sendo trabalhado por Deus. Não gosto de palavra assim. Não tem problema. O ministério sacerdotal era de ensino, irmãos. O povo perecia porque não havia quem ensinava. O povo perecia porque enquanto Baal fazia milagre, enquanto Baal aparentemente era o Deus festeiro, o povo tinha sacerdote que falava, olha, o caminho é para lá, porque Deus gosta dessa forma, porque Deus age dessa maneira. Não que Deus seja um tirano. Ele deixa que as nossas vidas sejam decididas pelas nossas decisões. Já viram os galhos de uma árvore? Eles são entrelaçados, vem um que vem assim, que vai assim, vai assim, vai assim. A nossa vida é como um galho de uma árvore. Eu tenho para mim assim, que Deus, Ele sabe todas as possibilidades, todas as nossas decisões. Está lá na caixinha de 5 bilhões de possibilidades. Deus conhece todas. Porém, Ele deixa que nós vamos decidindo uma a uma. Olha, é por esse caminho. Agora é por aqui. Agora é por aqui. Agora eu vou aqui. Deus não é pego de surpresa, mas as nossas decisões muitas vezes nos surpreendem. Para que nós não sejamos surpreendidos por más decisões, nós precisamos colocar Deus como nosso orientador. Por isso, os homens de Deus sérios ainda estão dizendo, olha, o caminho para Jerusalém é por aqui. O caminho é por aqui. Lembre-se da mulher de Ló. Há sempre um homem de Deus dizendo, olha, presta atenção de como Deus está trabalhando e do que Deus vai fazer. Irmãos, é sério. Vida cristã é coisa séria. Nós hoje vamos participar da mesa do Senhor porque foi um trabalho sério de Jesus, encarou com seriedade para nos dar doçura. E nós pegamos essa doçura e pisamos o favo do mel. Nós fazemos com que essas coisas não sejam nada. Relacionamento superficial entre as pessoas. Como é que pode nós apenas nos abraçarmos, mal e mal nos conhecemos pelo nome, mas nós não convivermos aqui já há algum tempo e dizermos, olha, posso tomar um café na sua casa? Vem aqui, vai ali. E sua mãe, como é que está? Está bem? Nós precisamos deixar os relacionamentos rasos, irmãos. E o povo de Israel se preocupava com os seus e com o seu tempo. E Deus falou, está errado, está errado. Nós precisamos deixar os relacionamentos rasos. Você que entra às 10h45 e sai às 11, ao meio-dia e 15, não tem relacionamento no corpo. Se esse meu dedo ele simplesmente parar, ou se de repente ele se encurvar e se negar a dar tchau, irmãos, fica uma coisa esquisita. Membros no corpo se relacionam. Membros no corpo, ainda que você não entenda, eles possuem benefícios e trazem benefícios aos demais. A necessidade de nós, igreja cristã por esse mundo afora, e aqui, Strong Tower, termos um pouco mais de compromisso conosco, com Deus, mas com os nossos irmãos. Nós precisamos parar de nos preocuparmos só com a nossa vida material. Irmãos, a vida material é uma bênção. Não estou dizendo para ninguém deixar de pagar conta ou de trabalhar, não. Porque, de repente, nem eu vou conseguir atingir uma expectativa sua. Nós precisamos trabalhar, mas não fazer do trabalho a nossa prioridade. O nosso peso maior é a vida espiritual, no sentido de que trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas se houver uma oportunidade para estar com o irmão, de receber um irmão carinhosamente, de participar de alguma atividade que me dê crescimento espiritual, vá, faça. Famílias, desvios morais de casais e falta de intimidade, de amor, de lealdade, isso tem matado a família. E tem gente que acha normal, que acha comum, que acha bonito, que acha bacana, que vai levando. Se a sua família está quebrada, está destruída, se você vê que você está indo por um caminho difícil, por bondade, olhe para cima para aquele que fez e formou a família. Olhe para cima para aquele que disse que não era bom ao homem estar só. Olhe para cima e peça
a Ele, peça a Ele as saídas para transformar a água de vida, a água de casamento em vinho, que simboliza alegria, que simboliza satisfação, que simboliza gozo. Deixa a amargura, a irritação, deixa essa vida medíocre, que muitos falam, casamento é isso mesmo, é um barco, foi feito para afundar. Não foi feito para afundar. Afunda quem não tem o comandante correto no barco. Barco que não tem direção afunda. Há uma palavra que diz que quando você não sabe para que porto você vai, qualquer vento é desfavorável. Isso é ditado de marinheiro, é fato. Se você não sabe que o seu casamento é para chegar num ponto em que você e o seu cônjuge possam dizer, Senhor, glorificado seja o teu nome pelo casamento. Será que Deus fez o casamento para que ele fosse piada? Mais do que sogra, Deus seria piada de casamento mal feito? Não, Ele é responsável, cuidador, preocupador, gerente, dono, companheiro, auxiliador, remédio. Ele comanda todas as situações se nós trazermos ou trouxermos para perto de nós. Casamento vai ser falido enquanto ficar assim novela de casamento falido. Mas quando vier para a realidade da palavra do Senhor, vai entender que para toda situação Deus dá um jeito. Se em tudo houver uma necessidade de ruptura, e vem o divórcio, nós sabemos que vem, ainda assim Deus será glorificado. Mas pelo menos tentou de tudo e deixou Deus trabalhar na sua vida. Penúltimo ponto. Desprezo pelo milagre. Nós vivemos dentro da limitação humana, ou seja, a ciência tem razão, a matemática tem razão, olha, a biologia tem razão, falou que é. Num primeiro momento pode ser, mas em todo momento não pode ser. Foi Deus que criou a matemática. Ele faz as coisas estranhas. Eu não sei pescar, mas chega Jesus e fala para os profissionais. Não, desse lado não, mas foi a noite toda, são 12 horas, são 15 horas trabalhando, Senhor. O Senhor não sabe que nós somos os que têm carteirinha do sindicato, nós somos profissionais do bom. E Jesus fala, não, é do outro lado. Tá bom, porque o Senhor está dizendo para não nos encher a paciência, pesca maravilhosa, que precisa chamar mais gente para ajudar, porque as redes estão rompendo, porque não consegue dar conta sozinho. Olha, morreu. Não incomode, Jesus morreu, já faz um bom tempo, e as pessoas que estavam lá na casa, de repente sorriem. Jesus fala, não morreu, apenas dorme. Há um jeito. O mundo ri quando você fala que Deus pode dar uma saída. O mundo ri quando Deus tem uma saída e uma solução exata. Eles estão com a ciência aqui, mas nós estamos com um Deus aqui, de aqui, que vai daqui para lá. Isso se chama viver pela fé. Viver pela fé. E terminando, nós perdemos a convicção de que a oração move o lugar. Nós perdemos a certeza de que o jejum atrai a atenção e o coração de Deus, não para causas tolas, mas ainda assim Ele é bom, Ele entende a nossa ingenuidade, Ele entende a nossa falta de conhecimento em muitas coisas. Aonde está a confissão? A confissão. Aonde está o arrependimento? Aonde está o perdão? Aonde está o amor? Tudo isso está se tornando subjetivo, tudo isso está se tornando secundário. Não é bem assim, não é bem assim. Deus pode mover e transformar todas as situações. Houve uma frase que eu li, aliás, eu não sei onde eu li, mas eu sei que eu escrevi e eu achei, estava lá num dos cadernos. Quando a casca é priorizada, o conteúdo se definha. Ou seja, a nossa vida, irmãos, a nossa vida perante a eternidade é uma casca. O nosso corpo, nessa vida, é uma casca. A nossa alma, o nosso espírito são o conteúdo que está lá dentro.
Quando você se preocupa demais com a aparência, com o exterior, e você não olha para dentro, quando você se preocupa em pintar do lado de fora, em colocar muro, em plantar aquela grama bonita, em colocar os sprinklers para trabalhar, bastante água, mas você se esquece de entrar, de colocar a temperatura ambiente, vai ter mofo, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. O dia que você entrar vai achar muito pó, de colocar aquilo que não deve estar em determinado lugar, fora da geladeira, dentro da geladeira, dentro você vai achar um cheiro ruim. O que essa frase significa? Nós precisamos priorizar o nosso interior, a nossa vida com Deus, porque carro é casca, trabalho é casca, aparência de beleza, de vigor, eu tenho que nadar, eu tenho que ter uma saída, um escape, eu tenho que descansar, é casca, isso é casca. Nós precisamos cuidar do nosso interior. E aí você pergunta, mas só que como é que eu faço? A resposta, dentro do próprio texto, em Abacuque, quando ele falava, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Mas no versículo 13 e 14 do versículo 2, ele diz assim, olha, com tudo isso acontecendo, Deus vai ser glorificado, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor após essa lição. Depois que o Senhor mostrar para eles que o Senhor é Deus, a terra se encherá do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. O que isso significa? Que quando Deus estiver dentro de nós, como disse o Marcelinho, quando as palavras dele estiverem em nós, e nós estivermos nele, como pregou o pastor Elias, nós faremos muito, e a glória será dele. E a glória será dele, porque ele é responsável pelas nossas vidas, ainda que você não acredite. Ouve aqui no versículo 4, na parte finalzinha, Deus fala, com tudo isso que eu vou fazer, mas Senhor, como é que pode aí essas nações agora e o povo, e eles vão ficar tristes? Você, quando é abatido por Deus, você fica triste? Quando há uma situação esquisita na sua vida, você se abala? Sim, você se abala, você fica triste? Fico. Mas o que acontece? Vou lá para o versículo 4 do capítulo 2, a parte final. Mas o meu justo viverá pela fé. Ele não vai entender nada. Ele não vai saber exatamente, conceitualmente, o que está acontecendo, mas ele vai viver pela fé sabendo que Deus é bom. Deus tem o melhor para mim. Deus cuida de mim. Quando a situação fica esquisita, a tendência é fugir. É sair leão da montanha. Saída pela direita. Saída pela esquerda. Não, quando a situação ficar ruim, meu querido. Se a situação estiver de morte, permaneça em Deus, porque foi Deus quem disse, o meu justo viverá pela fé. Ele não vai viver por aquilo que ele acredita, que estão contando, que estão aconselhando, que estão dizendo, ele vai viver pela fé. A fé significa, Deus vai mover o invisível, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai transpor as leis, Deus vai mudar a história, Deus vai dar um fim que parecia que era aquele, mas ele, sendo Deus, conhecendo além do sol, conhecendo além da nossa galáxia, conhecendo tudo, ele muda todas as coisas, porque ele diz, confiou em mim, acreditou que eu trabalharei, confiou que eu faria, entregou para mim, teve gozo e prazer em estar comigo, então eu estarei, entrarei, continuarei, não afundará, não se queimará, estará comigo, sou eu quem vou trabalhar, é Deus quem trabalha nessas situações. E agora eu termino de fato, quando nós vemos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, nós nos lembramos daquela canção, e o texto diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Igual lá, já no cativeiro, babilônico também, Jeremias dizia, olha, a situação está ruim aqui, Senhor. Um outro profeta, que era contemporâneo a esse, e o cativeiro demorou muito tempo. Então Jeremias dizia para o povo, vocês precisam trazer à memória aquilo que pode dar esperança a vocês. O que é que pode dar esperança em vocês? É sabendo que Ele é fiel, sabendo que ainda que as coisas pareçam contrárias, Ele possui o controle de todas as coisas, mas o versículo seguinte é uma preciosidade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança.
Aí dá um vago, mas o que acontece? Porque as misericórdias do Senhor, ainda que eu merecesse castigo, que eu merecesse destruição, ainda que eu merecesse ser afligido por aquilo que eu fiz, a Bíblia fala, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia dele na nossa vida se renova a cada manhã, independente daquilo que nós fizemos ou façamos amanhã, nós precisamos apenas dizer, Senhor, se arrepende e diga, Senhor, misericórdia, que a tua misericórdia venha sobre a minha vida, que a tua misericórdia, Senhor, é a razão de eu não ser consumido. Eu sei que o Senhor se lembra, mas eu quero só dizer mais uma vez, ó Deus, a tua misericórdia é a razão de eu não ser consumido. Nessa manhã nós precisamos de óleo de alegria no nosso coração, nós precisamos de gozo do Deus fiel, nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. Abra o teu coração, abra a tua boca e fale, Senhor, se o Senhor quiser me ensinar ao teu modo, faça, Senhor, mas faz do meu coração, faça em mim, como Davi orava e orou, Salmo 51, 10 e 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu quero melhorar, eu quero mudar, mas ele diz no 11, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que significa? Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ter uma outra visão, quero ter um outro comportamento, quero ter uma outra caminhada, quero ter um outro planejamento. Eu quero. Senhor, eu peço para o Senhor para que o Senhor me dê. Mas sabe como é que eu vou conseguir isso, Senhor? Manda o Consolador para a minha vida. Manda o meu ajudador. Manda aquele Deus que é na minha vida, aquele que vai em todo tempo tocar um sininho no meu ouvido dizendo, caminhando, melhorando, você vai conseguir. Vamos, porque o Senhor tem propósitos bons a teu respeito. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos lembrar, Ele nos fará andar no caminho do Senhor, mesmo que seja contrário aos outros. Mas não é desse jeito. Mas Ele está falando que é desse jeito, que é dessa forma, que é por aqui, que é comigo. Haverá paz no seu coração, haverá segurança nas suas atitudes, e Deus estará na sua vida, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, porque nós não vamos fugir. A nossa vida não será um dia só de sol. Mas Apocalipse diz que o sol não nos molestará. Não nos molestará, porque nós estaremos com o Senhor satisfeitos, Senhor, com sol, sem sol, com muito calor ou com pouco calor, com Flórida ou com Boston, com neve ou com... Nós estaremos felizes em Deus, satisfeitos. Mas o Senhor cuidará de nós estando conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vem o Espírito de Deus e consola. Vem o Espírito de Deus e nos lembra, somos finitos, somos mortais. Vamos um dia voltar para o projeto original, que é estar do lado do Senhor. Nós estamos literalmente, irmãos, indo para casa. Jesus vem, Jesus está voltando. E eu, se for ensinado por nações, se tiver que ser ensinado por outros povos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a minha vida e me faça viver por fé, e que Ele se lembre que nesse dia foi a palavra dEle falada dessa forma, dessa maneira, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuidará de você. E você vai dizer, poxa vida, e o que eu faço? E o que eu faço? Se arrepende. Muda os seus caminhos, muda a sua conversa, não fica bicudinho, birradinho não, com aquilo que você ouviu, ou com aquilo que você não ouviu, não gostou de ter ouvido. Com Deus, irmãos, com Deus, a história vai ser sempre assim, Deus nos chamando para um particular, para uma história, para um momento, para uma vida, porque Ele não nos quer perder. Se nós nos perdermos, é por nós mesmos. Conta a história antes de orar, conta uma história, alguém já contou, e outro contou, de que havia um criminoso, certo? Conhece essa? Criminoso não é muito, Google. Havia um criminoso que foi condenado, estava na solitária, há poucos dias de morrer, e ele ia ser, costume antigo dessa época, ia ser decapitado, certo? Cabeça fora do corpo. E então algumas pessoas que o conheciam, que foram visitá-lo, foram interceder junto ao governador e disseram, governador,
é um homem bom, por favor, perdoa ele, dá indulto, o Senhor pode. A última lei, a última instância não é o STF, a última instância é um indulto do governador, do imperador, do presidente, do bambambam, do chefe, nessa vida. Então diz que o governador, tendo ouvido muita gente, ele pensou consigo, pensou, não merece, mas estão dizendo. Aí deixou todo mundo no suspense, falou, depois eu decido. Não assinou, se vestiu como uma pessoa comum, colocou lá um despiste, foi até a cela. Chegou lá na solitária com uma Bíblia na mão, olha isso, história de crente, com uma Bíblia na mão, conversando com o rapaz, e o rapaz, quando viu e entendeu que o caminho ia para o lado de Deus, se irritou, ficou bravo. Começou a falar um monte de absurdo. Viu, Marcelinho? Desrespeitou o homem de Deus. Começou a falar tanta besteira para aquele rapaz disfarçado, que era o governador, com a Bíblia embaixo do braço, disse, olha moço, pega isso, lê, abre e lê. Abre e lê. Não, eu estou precisando de outra coisa. Eu estou precisando de sair, precisando de saída. Eu estou precisando que o governador venha aqui e me ajude. Eu estou precisando que alguém interceda por mim. Eu não quero morrer, eu quero sair, eu preciso mudar, eu preciso... Não, mas pega, abre, lê. Não, sabe, guarda, tira esse louco daqui, tira esse lunático daqui. Lógico, palavras mais suaves, pelo horário, pelo nosso vocabulário, pela nossa vida. Mas ele deve ter dito palavras horríveis. E o guarda veio e tirou o homem da cela. E o homem, não, leva contigo, você esqueceu, leva. Joga para fora, vai embora o governador e vai embora a Bíblia. Quando o governador se foi, e ele lá todo nervoso, todo choroso, o guarda bate na cela e fala, ei, você sabe que você vai morrer? Sei, mas eu preciso de um perdão, eu preciso de uma saída, alguém precisa fazer alguma coisa, disseram que vão tentar alguma coisa e eu vou tentar não morrer, mas pelo visto eu vou morrer. Aí o rapaz diz, o guarda, sabe o que você acabou de fazer? Não são os outros que vão te matar, é você que se condenou. Esse que veio aqui era o governador. Ele tinha a sua carta de indulto dentro da Bíblia, que você rejeitou e que você jogou nele. Então você não está sendo condenado à morte por causa de um julgamento e de uma decisão. Foi você que escolheu. E o moço caiu nos prantos. Decapitado. Eu gosto de historinha assim. Se verdade ou não do decapitado. De historinha assim por causa do fundo, da história, o que significa que nós nos irritamos também com Deus, e Deus usa situações, irmãos, para nos ensinar. E nós, tal qual aquele moço, nós jogamos na cara de Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a igreja que o Senhor me mandou. Foi o Mazinho que não cantou o canto que eu queria naquele dia, por isso que eu saí. Olha aí, nunca me abraçaram. Você vai acrescentando sobre a sua vida condenações quando você não leva a sério aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você prefere ficar nos exteriores, na aparência. E era isso que o Senhor queria dizer para o profeta Abacuque, que pediu um avivamento. E Deus disse, não é avivamento o problema. O problema é arrependimento. E arrependimento significa tomada de decisão. Nós precisamos tomar uma decisão nessa manhã, irmãos, para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, para sermos bênção nessa igreja, mas principal e fundamentalmente, nós precisamos tomar a decisão de sermos bênção diante de Deus, porque nós precisamos ser abençoadores e estarmos em paz com Deus, para que a graça do Senhor se manifeste sobre a nossa vida. E quando você disser, eu vou orar, você de fato ore. Senhor, eu vou pedir para o Senhor uma direção e te respondo. E você vai e Deus te responde. Deus te consola, Deus dá sonhos, Deus te dá visão. Deus muda. Nós estamos nos escondendo atrás de, foi Deus que quis. Foi Deus que quis. Quando é que nós vamos entrar na brecha? Quando é que nós vamos nos posicionar em Deus e dizer, Deus, eu quero ouvir do Senhor. Está na hora de nós termos irmãos, irmãs, igreja pelo mundo afora, que tenham homens e mulheres existem vários, mas
triplicadamente, homens e mulheres que tenham sonhos que Deus fale, que tenha a revelação da boa palavra do Senhor. Olha, nessa situação é melhor não haja por instinto, não haja pela aparência, haja pela fé. O Senhor manda dizer que está, o Senhor diz que não está. Onde estão esses homens e mulheres de Deus que precisam ser ponto nesta vida para dizer, para de correr, para de sofrer, Jesus tem a solução para a sua vida. Jesus te livra, Jesus te muda, Jesus te consola, Jesus te salva. Onde estão esses homens e mulheres de Deus? Nós precisamos querer, mas nós precisamos dizer, Deus, se eu ainda não sou, muda a minha vida, transforma o meu coração, Senhor. Me faz, não um espectador, mas um participante com a tua glória, Senhor. Porque eram sacerdotes, foram os levitas que estavam lá dentro e o povo viu a nuvem descendo e cantavam, ainda de fora também cantavam junto, mas dentro, quem percebeu e sentiu a glória do Senhor foram os levitas, foram os cantores. E nessa manhã, olha que maravilha, não tem ninguém lá fora. O lado bom, cabe todo mundo aqui. O lado mau, que era para estar explodindo de gente, né? Por favor. Mas o lado bom, estamos todos aqui dentro. Será que a glória de Deus pode descer nesse lugar, nessa manhã? Será que Deus pode fazer festa na nossa vida nessa manhã, mediante a renúncia ao que é errado, a uma aceitação para uma vida nova em Jesus, uma participação na história com Deus diferente? Será que Deus pode fazer e contar conosco assim? Ou Ele precisa suscitar uma nação terrorista para nos pôr medo? Deus é bom. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Você que sabe e que precisa, se conserta hoje. Não vou nem dizer vem aqui na frente, porque a hora não dá. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus, teu companheiro, meu companheiro, te abrace nessa manhã. Te abrace nessa manhã. E nós tenhamos ainda tempo e momento para que a glória do Senhor desça sobre essa casa. E descer a glória do Senhor sobre a nossa vida significa, vai ser tudo novo. Vai ser tudo novo, porque é Ele que faz novas todas as coisas. Segura a mão do irmão que está do seu lado. Quisera Deus que houvesse um choque. E nós disséssemos, Deus, de agora para frente, Espírito Santo, seja assim na nossa vida, para a glória de Deus. Mas eu sei que amanhã, segunda-feira, muita coisa pode acontecer e pode se esvaziar daqui 5 minutos depois do culto. Vai falar sobre o Corinthians, sobre o Botafogo, sobre sei lá quem. Não perde a oportunidade, não. Deixa que Deus encha a sua vida, deixa as coisas desta terra, nessa terra, porque elas não vão para o céu. Pensa que a glória de Deus é muito maior do que tudo. Maior do que frustração, maior do que medo, maior do que aquilo que aconteceu no passado. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Pai amado, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua palavra é a tua palavra quem diz, não são os homens quem dizem, não são letreiros, Senhor, que mostram, não são canções que são entoadas, Senhor, mas é a tua palavra e a tua palavra é a tua boca que diz que a razão de nós não sermos consumidos é por causa da tua misericórdia, Senhor, por causa da tua misericórdia. Senhor, nós temos falhado, nós temos falado demais, nós temos, Senhor, entrado em situações em que o Senhor não está, nós temos saído de situações em que o Senhor estava presente. Senhor, nós temos dado as costas, nós temos corrido, nós não temos ouvido, nós temos desentendido, nós temos, Senhor, não prestado a atenção devida, mas nesta manhã, Senhor, afina os nossos ouvidos, Espírito de vida que nos traz vida, consolo, graça e que nos ensina sobre Jesus, que nos aponta para a nossa casa. Nesta manhã, acha em nós corações mudados, corações arrependidos, corações transformados, corações desejosos, corações não tementes por aquilo que vem acontecer, Senhor, porque a vida em Ti é muito maior, a vida que o Senhor oferece vai além, a vida que é dada pelo Senhor é de regozijo, é de graça, a vida dada no Senhor é vida de consolo, de não mais andar sozinho, de não mais andar
andar cambaleante, de não mais andar errante, mas andar na luz do Senhor, andar com a graça do Senhor, andar com as palavras do Senhor, andar com as promessas do Senhor, andar com a vida de Deus em nós. Faz, Senhor, nesta manhã uma obra de milagre, de transformação, de abundância, Senhor, na fé, que a nossa fé seja multiplicada para não mais vivermos pela vista, olharmos segundo o diagnóstico, olharmos segundo as teorias, olharmos segundo o que mostra a televisão, a internet, mas nos faz nesta manhã, Senhor, termos um pouquinho mais de fé, Senhor, fé na Tua palavra, fé na Tua presença, fé nas Tuas promessas, fé, Senhor, na Tua atuação sobrenatural, para mudança, para livrar de morte, para livrar, Senhor, de castigos, para tirar de maus caminhos, para tirar de vícios, para dar vida, Senhor, vida em comunidade, vida em sociedade, vida em abundância, vida contigo, que águas jorrem, Senhor, de dentro para fora, que nós tenhamos, Senhor, que nós tenhamos para acudir, que nós tenhamos para ajudar, que nós tenhamos para fortalecer, mas em Ti, apontando sempre para Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Abraça a Tua igreja nesta manhã, Senhor, seja o Teu nome honrado na vida dos nossos irmãos ao redor do mundo que nos ouvem, que nos assistem, a todos aqueles, Senhor, por quem Tu morreste, e acha em nós, Senhor, um coração mudado. Muda o nosso coração. Nós aceitamos a nossa carta de liberdade, a nossa carta, Senhor, de ressurreição, a nossa carta de vida em Deus. Seja sobre nós, Senhor, o Teu bom Espírito e a Tua mão nesta manhã, no nome de Jesus e para a Tua glória. Aleluia! Aplauda o Senhor, Ele é digno de glória.